Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Yao Feng, você tem inveja de mim e pediu a mais ou para me matar. Hoje, estamos apenas pagando olho com olho. Wang Chong agachou-se nas costas de Yao Feng e, com a ajuda de sua irmãzinha, ele usou toda a sua força e atingiu o rosto de Yao Feng consecutivamente com os dois punhos, fazendo seu rosto inchar. Wang Chong estava cheio de ressentimento. O idoso da família Yao estava atualmente tramando contra seu pai no porão, enquanto o mais novo invejoso pediu a mais ou para lidar com ele. Nenhum deles era nada bom. Se ele não tivesse aparecido aqui, o clã Wang estaria arruinado nas mãos deles. Este punho é para o meu irmão mais velho. Este punho é para mim. Os punhos de Wang Chong caíram como chuva, cada um deles contendo grande poder por trás. Embora o reino de cultivo de Yao Feng tenha superado muito de Wang Chong, ele ainda era um ser feito de carne e osso. Além disso, Wang Chong foi um grande marechal em sua vida anterior por mais de 30 anos. Ele estava bem familiarizado com todos os tipos de métodos de tortura nas forças armadas. Ele sabia onde o corpo humano era mais frágil e onde doía mais. Inicialmente, Yao Feng ainda estava resistindo. Ele não queria perder toda a sua dignidade nas mãos de duas crianças, e como tal, cerrou os dentes para evitar fazer barulho. No entanto, depois de alguns golpes, ele descobriu que, embora Wang Chong fosse fraco, sua força empalidecia muito em comparação com a força avassaladora que sua irmã possuía. Seus golpes eram várias vezes mais excruciantes do que os dela. No final, ele não conseguiu conter seus gritos. Seu pequeno bastardo, você ousa. O chão tremeu e Yao Guanyi apareceram de baixo. Ao ver a situação, mesmo que Yao Guanyi fosse adepto de esconder seus interesses e emoções, o estado trágico de Yao Feng fez sua raiva explodir. Ele nunca imaginou que Yao Feng chegaria a tal estado. Vocês dois bastardos, paguem seus crimes com suas vidas. Com uma cara sombria, Yao Guanyi atacou direto em Wang Chong e Wang Xiaoyao. As chamadas se reuniram em sua mão direita, formando um pequeno sol nela. Exerceu imensa pressão em Wang Chong e Wang Xiaoyao. Até mesmo a irmã mais nova da família Wang era conhecida por ser incomparável em termos de força. Diante dessa densa congregação de chamas estendidas, ela perdeu seu esplendor. Irmão. A expressão da irmãzinha da família Wang se contraiu e seu rosto ficou branco de medo. Ela nasceu quente, sem temer nada. No entanto, isso era apenas em comparação com aqueles de sua faixa etária. Ela não conseguiu se igualar a Yao Guanyi, que fez seu nome nos campos de batalha. Pare com isso. Eu vou matar esse patife se alguém fizer um movimento. Sob a luz radiante, Wang Chong não conseguia discernir a situação na sala claramente. Na verdade, ele nem conseguiu identificar o agressor. No entanto, isso não impediu Wang Chong de ameaçar seu oponente. Ele sacou uma adaga de suas mangas e a pressionou contra o pescoço de Yao Feng. Um leve traço de sangue vazou de dentro. Se Wang Chong a pressionasse mais, Yao Feng realmente morreria nas mãos de um garoto de 15 anos. A luz brilhante parou a algum chi de distância dos irmãos Wang. O rosto endurecido de Yao Guanyi apareceu atrás da luz ofuscante. Era Yao Guanyi. O coração de Wang Chong batia furiosamente. Só agora ele conseguia ver quem era o agressor. Em sua vida anterior, ele havia encontrado Yao Guanyi algumas vezes, mas era a primeira vez que o encontrava nesta. O olhar de Yao Guanyi era profundo, como se ele estivesse escondendo muitos segredos dentro dele. Era exatamente como ele se lembrava dele, o rosto de uma pessoa inescrupulosa asterisco. Seu bastardo. Se você ousar machucar meu Fenguir, eu vou te despedaçar. O rosto de Yao Guanyi era frio e escuro a ponto de ser intimidador. Se olhares pudessem matar, Wang Chong já teria morrido inúmeras vezes. É mesmo? Wang Chong zombou friamente. Ele odiava ser ameaçado, desnecessário dizer quando a pessoa que estava fazendo isso era Yao Guanyi. Se você me despedaçar, eu vou garantir que sua linhagem pare com você. Eu gostaria de ver se o Yao Feng da sua família é feito de metal e se ele seria capaz de sobreviver a esta minha lâmina. Nisso, Wang Chong empurrou a lâmina ainda mais para dentro. Um jato de sangue jorrou,
fazendo com que o rosto de Yao Guangyi e Yao Feng empalidecesse ainda mais. Yao Feng gritou não em choque. As pessoas nos arredores ficaram espantadas. Wang Chong e Wang Xiaoyao eram filhos do clã Wu. Normalmente, isso só terminaria como uma pequena briga. Afinal, racionalmente falando, os dois não deveriam tentar reivindicar a vida de seu jovem mestre, especialmente dada a complexa relação entre as duas famílias. No entanto, depois de ver a expressão de Wang Chong, eles perceberam que ele era ainda mais insano do que sua irmã mais nova. Ele não era alguém que pudesse ser avaliado usando o senso comum. Era possível que ele fizesse qualquer coisa sob seu domínio da insanidade. Seu pequeno bastardo, não ouse. Os olhos de Yao Guangyi se arregalaram de raiva e seu corpo inteiro tremia. Ele estava tão bravo que estava prestes a morder os dentes. Seu filho não filial, pare com o que está fazendo. Uma voz semelhante a um raio ressoou na sala. Atrás de Yao Guangyi, uma figura digna e familiar estava na sala. Sua presença parecia uma montanha indomável na sala. Pai. A alegria surgiu no coração de Wang Chong e ele gritou junto com Wang Xiaoyao. Seu filho desleal, olhe o que você fez. Neste momento, o rosto de Wang Yan parecia ainda mais horrível que o de Yao Guangyi. Ele odiava aqueles que iam contra a lei. Antes, quando estava bebendo com Yao Guangyi lá embaixo, ele estava falando sobre como a capital não era um lugar para pessoas sem princípios se divertirem. No entanto, pensar que aqueles que estavam causando estragos no pavilhão e brigando em público eram seu filho e sua filha. Wang Chong não pensou muito sobre isso. Ao ver seu pai aparecer, Wang Chong ficou encantado. Contanto que ele fosse capaz de tirar seu pai dali e arruinar o encontro entre ele e Yao Guangyi, todo o problema que ele passou valeu a pena. Pai, as coisas não são como você pensava. Foi o irmão Yao e a residência Yao que deram o primeiro passo. Wang Chong explicou apressadamente. Wang Yan rugiu com uma expressão indescritivelmente furiosa no rosto. Silêncio. Você realmente me decepcionou. Sua mãe e eu pensamos que você realmente se arrependeu e decidiu começar de novo, e ainda assim você se comportou dessa maneira. Você realmente me decepcionou. A sala inteira ficou em silêncio. A reputação de Wang Yan era muito marcante. Sob a pressão intensa que Wang Yan estava exercendo, ninguém em todo o pavilhão ousou dizer nada. Ainda mais, o rosto de Wang Xiaoyao empalideceu de terror e seu corpo se encolheu de medo. Era a primeira vez que ela via seu pai ficar com esse temperamento. Wang Xiaoyao podia sentir vagamente que ela tinha se metido em grandes problemas. Wang Chong entendeu as emoções de sua irmã. Ele agarrou as mãos dela enquanto, ao mesmo tempo, seu coração afundou ao ouvir as palavras de seu pai. A leve alegria que havia surgido em seu coração anteriormente desapareceu sem deixar vestígios. Depois de fazer tanto para evitar uma crise para sua família, seu pai só pensava nele como um filho obstinado e pouco filial. Wang Chong sentiu uma amargura intensa. Sim. O pai está certo, eu admito meus erros. Wang Chong abaixou a cabeça. Erro? Que erro? Eles foram os que nos atacaram primeiro. A irmã mais nova da família Wang sentiu-se indignada. Ela nunca temeu nada, mas seu pai era uma exceção. No momento em que seu pai Wang Yan apareceu, seu rosto ficou branco de medo e ela tremeu incontrolavelmente. No entanto, quando ouviu a indignação na voz de seu irmão, ela se sentiu extremamente descontente com o julgamento de seu pai e chegou ao ponto de refutar as palavras de seu pai para seu irmão. Ela temia o pai, mas não queria que o irmão fosse injustiçado. O irmão dela obviamente não fez nada, porque ele deveria admitir que foi erro dele. Mesmo quando essas pessoas se uniram contra eles, ainda era culpa deles. Mesmo que ela não soubesse por que seu irmão queria lidar com essas pessoas, Wang Xiaoyao acreditava profundamente que seu irmão tinha suas razões para fazer isso. Silêncio. Wang Yan atacou com raiva. Irmãzinha, não diga mais nada. Wang Chong rapidamente puxou a mão de sua irmã mais nova. Mesmo que ele fosse mal compreendido por seu pai e se sentisse péssimo por isso, contanto que o plano desse certo, todo o resto não era importante.
Depois que Yao Feng foi espancado até a morte por Wang Yan e sua irmã diante de todo mundo, não importa o quão astuto Yao Guanyi fosse, era impossível para ele reivindicar qualquer tipo de relacionamento com seu pai. Mesmo um tolo, ao saber o que aconteceu hoje, não suspeitaria que seu pai estava conspirando com Yao Guanyi e traindo o rei Song. Wang Shong podia dizer que Yao Guanyi estava ciente desse fato, é por isso que ele estava excepcionalmente furioso. Quanto ao seu pai, Wang Yan, um dia, ele entenderia seus esforços. Observando a cena ao lado com os olhos avermelhados, Yao Guanyi não conseguiu suprimir sua raiva. Afinal, era possível que aquela dupla de pai e filho estivessem fingindo. Seu bastardo, solte meu Feng Yi. Yao Guanyi, cale a boca. Com um berro, os céus tremeram. Wang Yan não conseguiu mais tolerar isso. Não importa, Wang Shong ainda era seu filho. No entanto, Yao Guanyi o chamou de bastardo repetidamente diante dele. Como ele poderia tolerar isso? Yao Guanyi já havia ultrapassado seus limites. Mesmo que fossem colegas, não havia necessidade de Wang Yan ser educado com ele. Cabia a ele educar e dar lições aos filhos, e Yao Guanyi, como um estranho, não tinha lugar nisso. Vamos! O rosto de Yao Guanyi escureceu. Os dois se encararam. A atmosfera nesta pequena sala ficou tensa instantaneamente devido às palavras dos dois generais da Grande Tang. Com os dois generais da corte real enfurecidos, todos os outros na sala se encolheram para trás, sem ousar se mover nem um pouco. Todos os guardas da residência Yao revelaram expressões de medo. Ao ver essa cena, Wang Shong se sentiu consolado. Seu pai ainda estava do lado dele. No entanto, Wang Shong não queria que um conflito estourasse entre seu pai e Yao Guanyi ainda. Yao Guanyi. Eu vou devolver seu filho para você, já que você o quer tanto. Ainda não era hora dos dois se desentenderem. Wang Shong estava bem ciente dos eventos que aconteceriam no futuro. Mesmo que Yao Guanyi não fosse nada bom, as duas famílias não tinham se desentendido naquele momento ainda. Wang Shong empurrou Yao Feng e, no mesmo momento, usou uma técnica especial para bater em um ponto de acupuntura em suas costas, deixando-o inconsciente antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Como diz o ditado morder a mão que alimenta, Wang Shong não faria tal coisa. Yao Feng era obviamente muito mais forte do que ele se ele o libertasse assim, muitas coisas poderiam acontecer mais tarde. Yao Guanyi correu para pegar seu filho. Wang Yan, veja como você criou seu próprio filho. Ao ver o rosto desfigurado de Yao Feng depois que ele foi espancado pelos irmãos Wang, o coração de Yao Guanyi sangrou. Ele passou por muitos problemas para preparar o plano de hoje. Ele até convidou muitos ajudantes e subordinados do rei Qi para tornar o cenário ainda mais crível. Ele não esperava que apenas 2 pirralhos da família Wang iriam frustrar todo o seu planejamento. Yao Guanyi não pôde confirmar se o par pai e filho estava fazendo isso intencionalmente para encenar um show para ele, mas, não importa o que acontecesse, seu plano foi frustrado. Naquela época, ele havia garantido ao rei Qi uma e outra vez que esse plano funcionaria. Quando o rei Qi ouvir isso, ele não só ficará desapontado com ele, como poderá até duvidar de sua capacidade de fazer as coisas. Neste ponto, Yao Guanyi sentiu a dor em seu coração piorar. Wang Yan, não vou deixar esse assunto escapar assim. Vou relatar esse assunto à Sua Majestade para que o clã Wang seja responsabilizado por esse incidente. Yao Guanyi olhou para Wang Yan com ódio. Já que seus planos falharam, não havia mais necessidade de ele continuar com sua fachada hipócrita. Carregando seu filho, ele levou o grupo de especialistas da residência Yao para longe sem nem mesmo se virar. No momento em que Yao Guanyi saiu, o rosto de Wang Yan escureceu. Seu filho desleal. Porque você ainda está aqui parado. Você acha que não me envergonhou o suficiente ainda? Wang Yan olhou feio para Wang Shong e falou friamente. Depois disso, seu olhar pousou em Wang Xiaoyao. Yaoer, você realmente me decepcionou. Da próxima vez, fique longe do seu terceiro irmão. Caso contrário, é apenas uma questão de tempo até que você seja desviada. Você ficará de castigo em seu quarto por 3 dias após retornar. Você não deve sair de lá. Papai. Wang Xiaoyao exclamou ansiosamente.
Ela estava bem em ficar de castigo na residência, mas ficar trancado em seu pequeno quarto a sufocaria até a morte. Este assunto não está aberto à negociação. Wang Yan disse friamente. Wang Chong sentiu-se desanimado. Leva mais de um dia de geada para o rio congelar 3 pés de profundidade. Além disso, o escândalo dele mais ou estuprando uma aldeã tinha acabado de sair, e logo depois disso, ele entrou em conflito com Yao Feng no pavilhão da vasta garça. Provavelmente seria ainda mais difícil para ele mudar a impressão de seu pai neste momento. Entretanto, independentemente de seu pai acreditar nele ou não, havia uma questão que Wang Chong precisava dizer. Pai, eu sei que você não acreditaria em nada do que eu digo agora, mas há algo que você deve lembrar. Quando o pai retornar ao acampamento militar perto da fronteira, quando você notar os Urim cruzando a fronteira, por favor, lembre-se de recuar 25 quilômetros primeiro. Você deve se lembrar disso. O que você quer dizer? Essas palavras vieram do nada, de tal forma que, embora Wang Yan estivesse no auge de sua raiva, ele não poderia deixar de ficar atordoado com suas palavras. Como tal, ele subconscientemente perguntou sobre isso. Fim do capítulo 9. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!